Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também saudar todos que estão nos acompanhando. Mais de 30 famílias, 35 famílias estão nos acompanhando nesse exato momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e todos os outros que haverão de ouvir e de participar do culto. Embora você esteja na sua casa, a Bíblia diz que nós não adoramos a Deus num lugar específico. Não é aqui, nem em casa, nem em qualquer outro lugar, o lugar de adoração, senão a atitude do nosso coração. Então, qualquer lugar que estivermos, seja em casa, seja aqui na igreja, nós podemos estar com atitude de adoração ou não. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, aos domingos, nós estamos transmitindo a série de mensagens Marcas da Nova Vida em Cristo. E nós já falamos de 5 dessas marcas, hoje é a 6ª marca. A primeira marca que nós falamos é que toda pessoa que nasce de novo, vem morar na vida dela o Espírito Santo. Ela é residente do Espírito Santo. A Bíblia inclusive diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E é o Espírito que faz com que todas as coisas se tornem possíveis. Todas as mudanças, todas as transformações, elas não vêm da natureza humana, elas vêm da ação do Espírito Santo dentro de nós. Então a primeira marca de uma pessoa convertida é a presença do Espírito Santo. A segunda marca é uma mente renovada. A Bíblia diz que todas as coisas acontecem a partir da renovação da nossa mente. Nós transformamos, nós vamos saindo do molde desse mundo, sendo transformados pelo Senhor a partir da obra que Ele está fazendo no nosso jeito de pensar. Então, essa foi a nossa segunda mensagem. A terceira mensagem é que Deus não apenas muda nosso jeito de pensar, mas também transforma nosso coração. Há uma profecia que disse que na nova aliança, a marca da nova aliança seria a substituição dos corações. O coração de pedra seria substituído pelo coração de carne. É um coração maleável. E vimos que esse novo coração é um coração disposto a perdoar, é um coração generoso, é um coração que se abre para os outros, é um coração diferente do coração que tínhamos antes. A terceira marca que nós falamos é a respeito do amor às pessoas perdidas. Uma vez que Deus faz uma obra na nossa vida, nosso desejo é que essa mesma obra também seja feita na vida de outras pessoas e nos tornamos instrumentos de Deus para compartilhar o Evangelho. A quarta marca que nós falamos é a respeito da nossa família, a mudança que acontece na nossa família. Deus, quando tem um propósito de chamar o homem, Deus não para o seu propósito apenas naquele homem, mas o propósito de Deus é que eu e a minha casa possa ser abençoado. As bênçãos de Deus se estendem por toda a família. Portanto, essa é a outra marca. E hoje eu quero falar sobre os relacionamentos transformados, como sendo uma marca da nova vida em Cristo. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 17. Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 17. Meus irmãos, todo o capítulo 12 de Romanos é uma bênção, mas eu quero só me ater a esses poucos versículos, porque eles ajudarão a gente a entender um pouquinho sobre como funcionam os relacionamentos a partir do momento que nós nos convertemos. Capítulo 12 de Romanos, verso de número 17. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 9, como fizemos pela manhã, porque eu quero que os irmãos tenham a oportunidade também em suas casas de acompanhar esse belíssimo texto da Escritura. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejam remissos, sejam fervorosos, de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, ou vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos nos lembrar é que quando o homem caiu no jardim do Éden por conta do pecado, não foi só uma ruptura dentro do homem, não foi apenas o homem que caiu, mas a maneira como esse homem se relaciona também mudou. Veja, por exemplo, que se você pegar o relato de Gênesis capítulo 2, você vai ver a maneira como Adão lidava com a Eva, as palavras que saíam da sua boca. No capítulo 3, você percebe que as palavras foram mudadas. No capítulo 4, você percebe, por exemplo, que os irmãos já não conseguem mais conviver, inclusive ao primeiro homicídio da Escritura. A violência se espalha. Você vai observar que houve uma ruptura da maneira como o homem se relaciona com Deus, da maneira como o homem se relaciona com a natureza e da maneira como o homem se relaciona consigo mesmo e com o próximo. Portanto, o pecado afetou todas as dimensões do ser humano, não só as subjetivas, mas também as objetivas, não só as internas, mas também as externas. De maneira, meus irmãos, que a obra de Jesus é uma restauração do nosso mundo interior, da nossa vida, mas também da maneira como nós nos relacionamos nas três dimensões: com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Por isso que uma das marcas mais importantes da nossa conversão é a mudança que Deus produz em nossos relacionamentos. A maneira como Ele muda o nosso jeito de se relacionar. A maneira como Ele muda a forma como nós nos tornamos depois da conversão em relação ao que éramos antes em termos relacionais. Por isso que nessa noite eu quero que você preste atenção, porque há pelo menos 3 marcas ou 3 características que são mudadas no ser humano quando ele se converte em termos de relacionamento. Pelo menos 3. É provável que existam outras, mas eu tenho certeza que essas 3 que eu vou compartilhar são aquelas que de alguma forma atinge a todos nós e também engloba a maior parte daquilo que Deus tem para fazer em nossa vida. A primeira marca que acontece quando nós nos convertemos em termos de relacionamento é que o nosso círculo relacional muda. A maneira e as pessoas com quem nos relacionamos mudam, naturalmente muda. É importante a gente observar isso, porque uma das coisas que as pessoas imaginam é que quando a gente se converte, as pessoas imaginam que na igreja nós ensinamos elas a se afastarem dos amigos, a se afastarem das pessoas com quem caminhava antes. Tem gente que diz assim: eu não entendo esses crentes, depois que eles se convertem, eles se afastam de nós. Na verdade, o que acontece é que quando nós nos convertemos, a realidade, os nossos caminhos são transformados, e aí nós não conseguimos mais lidar e conviver nos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas e com as mesmas pessoas. Lembre-se que a Bíblia diz em Amós capítulo 3, verso de número 3: andarão, pois, 2 juntos, se não tiverem de acordo? Não dá para 2 pessoas caminharem quando estamos indo para direções opostas, quando a maneira como nós nos comportamos é diferente umas das outras. Portanto, meus irmãos, uma das coisas mais marcantes na conversão é que naturalmente nós vamos mudando os nossos ciclos relacionais. As pessoas com quem passávamos mais tempo,
as pessoas com quem convivíamos, elas vão sendo transformadas, substituídas por outros, não porque necessariamente a gente vai se isolando dessas pessoas, mas porque naturalmente vai fazendo uma ruptura, uma diferença entre o estilo de vida dessas pessoas e o nosso estilo de vida. Veja, meus irmãos, que a Bíblia diz que não existe uma comunhão plena entre luz e trevas, entre o antes e o depois. Naturalmente as pessoas, inclusive, que gostavam da gente, passam a não gostar mais. A Bíblia inclusive diz, Jesus falando para os seus discípulos, ele disse o seguinte: quando vocês receberem o Evangelho, não pensem que eu vim ao mundo trazer harmonia, pelo contrário, os inimigos do homem poderão ser os da sua própria casa. O que é que Jesus está dizendo? Que no momento que nós nos convertemos, há uma ruptura no caminho que seguíamos, na maneira e na nossa trajetória de vida, de tal maneira que as pessoas que nos gostavam pelas coisas que fazíamos, já não mais se sentem confortáveis conosco. Já percebeu, por exemplo, que se estamos num ambiente, principalmente se você é crente de verdade, você está num ambiente, as pessoas começam a falar palavrão, você chega e elas dizem assim: vamos parar, porque o irmão chegou. Não pode contar tal coisa porque o irmão está aí. Muda, as pessoas se sentem intimidadas, as pessoas se sentem numa posição diferente e naturalmente se afastam, porque elas não vão mais compartilhar as mesmas coisas, elas não vão mais compartilhar as mesmas ideias, então naturalmente os nossos ciclos relacionais vão mudando. Quando você se converte, quando uma pessoa se converte, mas nada muda nos seus relacionamentos, muito provavelmente essa conversão precisa ser repensada. Por quê? Porque à medida que a gente caminha na luz, à medida que a gente caminha o caminho proposto por Jesus, as pessoas que não seguem vão se afastando de nós. Não é necessariamente, a gente não faz isso por um esforço próprio, mas naturalmente as pessoas vão vendo que a gente mudou e agora elas não se sentem mais confortáveis de caminhar com a gente. Afinal de contas, elas querem ir para onde a gente não quer ir, e a gente quer ir para onde elas não querem ir mais. A conversão marca a mudança dos ciclos relacionais da nossa vida. Isso é uma marca. E meus irmãos, há pelo menos duas razões pelas quais, de fato, nós precisamos mudar os ciclos relacionais. Porque não é só uma coisa que acontece naturalmente, mas é uma coisa que precisa acontecer. Por quê? Porque por pelo menos duas razões. Primeiro, porque todos os relacionamentos geram troca de influência. Todas as pessoas estão se influenciando mutuamente. Por que é que a gente troca os ciclos relacionais? Porque existe em todo relacionamento uma troca de influência. Não tem como você continuar a conviver com as mesmas pessoas se você passa a viver de maneira diferente. Você não consegue mais, você não se encaixa mais. Além disso, quando você decide seguir esse caminho, o que acontece é que você de alguma forma acaba sendo influenciado. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, mas eu me converti, eu posso andar com qualquer pessoa que não tem nenhum problema. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quando nós nos convertemos, escute bem o que eu vou dizer, quando nós nos convertemos, não foi realizado dentro de nós uma substituição de natureza. O que aconteceu foi a incorporação de uma nova natureza. Sabe o que isso quer dizer? Que todos nós agora possuímos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza antiga. Dependendo das pessoas com quem caminhamos, é a nossa natureza antiga que é alimentada, e não a nossa nova natureza. Por isso que os nossos ciclos relacionais precisam mudar, para que a nossa nova natureza, o nosso novo jeito de viver, possa ser aprendido, possa ser desenvolvido. E isso nós chamamos de discipulado, de relacionamento discipulador. Nós começamos a caminhar com outras pessoas, nós começamos a ouvir outras pessoas, nós começamos a frequentar outros lugares, porque nós estamos num processo de alimentar nossa nova natureza. Além dessa razão da troca de influência,
Há uma segunda razão pela qual nós precisamos mudar os círculos relacionais. É porque a Bíblia nos ensina no Salmo 1 que o homem feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como se não bastasse, algumas pessoas vão dizer: mas pastor, isso é Antigo Testamento? Deixa eu te lembrar um texto do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más companhias, a palavra lá, homilia, significa companhias, conversas, associações, corrompem os bons costumes. A palavra costumes no grego é a palavra ethos, da onde vem a ética, nosso conjunto de valores, ou seja, quando nós não selecionamos bem as companhias, as conversas e as pessoas com quem convivemos, nossos valores são afetados. Nossos valores são corrompidos. Veja, por exemplo, meus irmãos, que desde o início, quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão claramente: sai da tua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E a partir daí Deus começa a trabalhar com o seu povo, não para que esse povo fosse isolado, mas para que esse povo pudesse ser bênção para os outros. Eles deveriam ser diferentes. Veja, por exemplo, que não é à toa que na Bíblia, por exemplo, você vai ver o tempo todo a Bíblia falando que Deus não aceitava que um israelita, por exemplo, se casasse com uma pessoa de outro povo. Mas não era porque Deus fazia acepção de pessoas, era porque ao se associar com outros povos, a cultura pagã e idólatra desses outros povos era introduzida em Israel, e naturalmente as pessoas eram influenciadas. Você é com certeza o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive, com quem você mais conversa e com quem você mais admira. Essas pessoas estão influenciando você. Isso é provado pela neurociência, isso é provado pelas relações sociais, pelas psicologias sociais, que nós somos influenciados pelas pessoas com quem convivemos. Para você ter uma ideia, se você conviver boa parte do tempo com gente que tem dificuldade de falar, você vai passar a ter alguma dificuldade de falar. Se você convive com gente que não gosta de estudar, daqui a pouco você não está estudando. Já viu, por exemplo, que na escola acontece muito isso? A pessoa que não é um bom aluno, começa a caminhar com uma outra pessoa que é um bom aluno. Daqui a pouco o bom aluno está entregando trabalho atrasado, daqui a pouco não está fazendo lição, daqui a pouco estão juntos. Porque esse é o poder das associações. Por isso, meus irmãos, que quando nós nos convertemos, nós mudamos naturalmente nossos ciclos relacionais. Não se trata de acepção de pessoas, se trata de que passamos a conviver com outro grupo de gente, passamos a trilhar outros caminhos, passamos a ser influenciados por outras pessoas. Por isso, meus irmãos, a primeira marca é a mudança do seu ciclo relacional. Por isso que a gente sempre diz: tome cuidado. Tem pessoas que dizem assim: pastor, não tem nenhum problema a gente inclusive namorar com uma pessoa que não é crente, porque aquele negócio das diferenças era só no Antigo Testamento. Deus proibia isso só para os judeus, mas para a gente, para crente, não é isso. É verdade isso ou não? Não. O que a Bíblia diz? Não vos prendais a um jugo desigual com o infiel, porque que comunhão há entre os filhos de Deus e os filhos de Belial? Portanto, meus irmãos, se a gente quer entender isso que o texto bíblico nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é que quando nos convertemos, naturalmente, nós nos tornamos seletivos com as pessoas com quem caminhamos. Isso não é acepção de pessoas, isso é o fato de que naturalmente nós não nos sentimos confortáveis com determinadas companhias, com determinadas palavras, com determinados lugares. Porque nós passamos a ter uma nova natureza dentro de nós. A primeira marca, então, da conversão é a mudança dos nossos círculos relacionais. A segunda marca da conversão é a mudança da ética, dos valores e dos comportamentos relacionais. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos, ele é marcado por pelo menos 3 características muito claras: o utilitarismo, a reciprocidade e a hipocrisia. O utilitarismo, a reciprocidade e a hipocrisia.
Vamos ver cada um deles. O utilitarismo. As pessoas deste mundo com quem convivemos, normalmente se relacionam com as pessoas baseado em interesses. O que a pessoa tem para oferecer é a relação utilitária. Você vale para mim porque você é o meio de eu chegar no meu objetivo. As relações são tão utilitárias que as pessoas, na verdade, elas são valorizadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Essa é a lógica do mundo que vivemos. Se a pessoa tem dinheiro, ela tem um tipo de tratamento. Se a pessoa tem um carro bacana, ela é recebida de uma forma. Mas se a pessoa tem uma roupa simples, se a pessoa anda de ônibus, ou se a pessoa está a pé, as pessoas olham com outros olhos. Porque o mundo valoriza o que as pessoas têm, não o que as pessoas são. A segunda marca dos relacionamentos deste mundo é a reciprocidade. O que seria a reciprocidade? Eu abençoo quem me abençoa, eu ajudo quem me ajuda, eu faço o bem para quem me faz o bem, mas eu também faço o mal para quem me faz o mal. Eu grito com quem grita, eu prejudico quem me prejudica. E eu odeio quem me odeia, eu bato em quem me bate. Isso é a reciprocidade desse mundo. Nós dissemos, meus irmãos, que quando nos convertemos, nós mudamos tudo isso. A terceira marca dos relacionamentos mundanos é que o relacionamento mundano, ele é marcado pela hipocrisia. O que é hipocrisia? As pessoas estão na sua frente, elas dizem que gostam de você, mas atrás elas dizem o oposto. Elas dizem o quanto que você está bem, você é bonito, você é inteligente, mas atrás elas dizem o oposto. Elas te elogiam com a boca, mas na verdade, lá dentro, elas estão querendo dizer exatamente o contrário. Elas se fazem de santas, elas se fazem de amigas, se fazem de amigos, mas na verdade te abandonam e não vão perder nenhuma oportunidade de acabar com você, de acabar com a sua imagem. E essas são as marcas dos relacionamentos deste mundo. O que acontece quando nós nos convertemos? Há uma mudança dessas três esferas. Nossa ética relacional muda, nosso comportamento relacional muda. Vamos pensar, por exemplo, em relação ao utilitarismo. Nós passamos a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Veja, por exemplo, que na igreja a gente não deveria, ou pelo menos não faz, ou não deveria fazer acepção de pessoas. Tanto faz se você é empresário, advogado, você seja quem for. Quando você entra naquelas portas para dentro, você é nosso irmão em Cristo e nós o valorizamos tanto quanto qualquer um. Não importa se você vem à igreja a pé ou com carro, você é valorizado por quem você é. E quem você é? Você é amado por Deus. Quem você é? Você é alguém cujo valor, diz a Bíblia, que vale mais do que esse mundo inteiro. Nós passamos a valorizar as pessoas, passamos a enxergar as pessoas como seres humanos, não como pontes para conseguir o que a gente quer. Passamos a usar as coisas e amar as pessoas, deixamos de amar as coisas e usar as pessoas, que é uma marca do tempo que vivemos. Mas veja o que acontece na reciprocidade, por exemplo. Nós passamos a viver uma lógica diferente, já não mais do olho por olho, dente por dente, já não mais do bateu, levou. Nós passamos a viver uma outra lógica, uma outra referência. Nós não retribuímos o mal, porque é isso que acabamos de ler. Meus irmãos, não paguem o mal com o mal. Já dissemos, meus irmãos, que quem paga o bem com o mal é maligno. Quem paga o mal com o mal e o bem com o bem é uma pessoa normal. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de especial. Mas quem paga o mal com o bem é discípulo de Jesus, é transformado por Jesus. Veja o que a Bíblia diz, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, projeta para mim, a partir do versículo de número 44 a 48. Esse texto é um texto do Sermão da Montanha, aliás, foi baseado nesses versículos que Paulo escreveu, Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Olha aqui que Jesus, agora é Jesus dizendo a respeito disso. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai Celestial, ou Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos.
Verso 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, é a reciprocidade. Olha o verso 47, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. 48, portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Meus irmãos, algumas pessoas nunca entenderam o verso 48. Porque toda vez que as pessoas citam sede perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial, a referência que as pessoas têm é o conceito que nós temos de perfeito. Então a gente diz assim, como pode? A gente nunca vai ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Meus irmãos, cada versículo bíblico precisa ser entendido à luz do seu contexto. Qual é o contexto? Do que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que existe um tipo de pessoa que tem um comportamento com um determinado tipo de pessoa, mas com o outro tem outro. Por exemplo, tem pessoas que com aqueles que são maus, ele é mau, com aquele que é bom, ele é bom. Jesus está dizendo, vocês precisam ser diferentes, vocês precisam ser a palavra perfeito, a palavra pleros, a palavra completo e íntegro. O que é que Jesus está dizendo? Que quando nós nos convertemos, nós não mudamos o jeito de se relacionar com o outro, no sentido de que não importa o que vem do outro, isso não muda quem eu sou e o que eu faço, porque não é o outro que determina o que eu faço, é quem eu sou e o que eu aprendo e o que eu sigo. Ou seja, quando a Bíblia diz, sede-vos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial, significa, tenham a mesma atitude, quer seja para quem é bom, quer seja para quem é mau, quer seja para quem merece e para quem não merece, quer seja para quem valoriza, como para quem é ingrato, tenham a mesma atitude, porque quando vocês aprenderem a ser bons, até com as pessoas más, pela primeira vez vocês vão se tornar perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial, porque Ele é completo. Ele faz o sol se levantar sobre maus e bons, a chuva descer sobre justos e injustos. Em outras palavras, meus irmãos, a acepção de pessoas que nós fazemos, essa acepção de pessoas, ela não encontra respaldo na Escritura. Ou seja, eu preciso manter o meu padrão, independente do outro, independente do que o outro faça, não vai mudar quem eu sou e a quem eu sigo, os princípios e valores que marcam a minha vida. Portanto, meus irmãos, quando nós nos convertemos, veja bem, não são só as pessoas do nosso ciclo relacional que mudam, nosso jeito, nossa ética, nossos valores, nosso comportamento nos relacionamentos também muda, porque agora passamos a seguir outra lógica que não a lógica desse mundo, que trabalha com as três lógicas que nós falamos, os três princípios que nós falamos. Meus irmãos, é muito interessante entender que essas coisas para as pessoas parecem ser utopia, parece ser difícil. Pastor, como pode? Eu nunca entendi esse negócio de amar o inimigo. Quem é que pode fazer um negócio desse? Fazer o bem para quem me faz o mal? Isso é antinatural. Isso é antinatural. Você sabe, por exemplo, por que Jesus diz que quando bater na sua face você deve virar outra? Quando alguém te pedir para você andar 1 milha, você tem que andar 2. Quando alguém te pedir a sua túnica, você deve dar também a sua capa. Você sabe por que Jesus disse isso? A maioria das pessoas acha que Jesus está usando da política do fraco, da subserviência. A gente tem que ser capacho dos outros, a gente tem que ser bobo. É isso que Jesus está ensinando? Não, deixa eu entender que aquilo que Jesus está ensinando é o mais alto padrão que existe em termos relacionais. Nenhuma psicologia relacional no mundo, nenhum best-seller no mundo quebra a teoria de Jesus. Sabe por quê? Porque olha o que Jesus está ensinando, algo que só agora, recentemente, os pesquisadores de Harvard conseguiram entender isso. Inclusive uma pesquisadora chamada Annie Cuddy escreveu um livro chamado O Poder da Presença. Nesse livro, a pesquisadora de Harvard, ela demonstra esse princípio dado por Jesus, que a ciência ignorou, mas que as pessoas hoje entenderam, precisam se render. Que princípio é esse? Presta atenção. O princípio é o seguinte:
Existem uma relação entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. O nosso corpo foi criado para coerência, de maneira que toda vez que você sente raiva de alguém, você precisa ter uma atitude de raiva para se sentir em paz. Portanto, o que acontece é que os sentimentos geram as ações. Mas essas duas coisas, se descobriu que essas duas coisas, elas também são recíprocas, ou seja, da mesma forma como os meus sentimentos podem produzir as minhas ações também podem produzir novos sentimentos. De maneira que a única forma de a gente lidar com sentimentos negativos é através de ações positivas. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que você estiver com raiva de alguém, e você começar a fazer algo de bom para essa pessoa, essa raiva vai embora. Toda vez que você pensar em fazer o bem para quem te fez o mal, você está limpando o seu coração desse sentimento ruim. Pastor, como isso funciona? Isso funciona como algo extremamente importante, porque Deus nos fez para coerência. Quando nós alteramos o fluxo normal das coisas, uma das duas coisas tem que mudar. Ou as nossas atitudes têm que mudar para se alocar aos nossos sentimentos, ou os nossos sentimentos mudam para ter coerência com as nossas ações. Por isso que Jesus disse, quando alguém tiver raiva de você, ore por essa pessoa. Quando alguém te amaldiçoar, abençoe. Quando alguém tiver fome e é seu inimigo, dá de comer. Sabe por quê? Porque a única maneira de você proteger o coração, de se tornar uma referência, de se tornar um espelho dessa pessoa. Afinal de contas, quando a pessoa nos quer mal, a tendência é a gente alimentar esse sentimento ruim dentro de nós. Através do quê? Através das ações negativas. Por isso que Jesus estava ensinando é o seguinte, a única maneira da gente proteger o coração nos relacionamentos é saber que a gente não controla as emoções, mas a gente pode substituí-las por meio de comportamentos transformados. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas, independente de você querer ou não, independente de você sentir vontade ou não, faça o bem para as pessoas, porque você vai começar a fazer o bem sem vontade. Daqui a pouco você vai estar tendo prazer em fazer o bem para as pessoas. Isso é evangelho, gente. Isso é mudança de paradigma. E hoje, as pessoas, os historiadores, os estudiosos, estão pela primeira vez se rendendo à sabedoria de Jesus. Entre eles, o principal, o mais importante psiquiatra brasileiro, o mais importante estudioso, cujos livros estão publicados em muitos países, um dos brasileiros mais respeitados no mundo, diz, eu não me curvo diante de reis, mas diante da inteligência desse homem, da sabedoria desse homem, porque não há como a gente ler a respeito de Jesus e não ficar de joelhos diante de tamanha sabedoria. Sabe quem está falando? Augusto Cury, no livro O Mestre Inesquecível e os Códigos da Inteligência de Jesus. É a ciência se rendendo à mais alta sabedoria que esse mundo já conheceu. Portanto, meus irmãos, ser cristão não é ser bobo, é seguir o caminho mais excelente e ser a pessoa mais extraordinária que esse mundo já conheceu. Portanto, quando nós nos convertemos, é isso que Jesus quer que a gente siga. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais glorioso, é o mais abençoador e é o único que nos trará completude na alma. E por último, para terminar, além da mudança dos círculos relacionais, além da mudança da ética e dos valores e dos comportamentos, há uma mudança, meus irmãos, no fato de que nós passamos a olhar nossos relacionamentos como ponte para testemunhar de Jesus para as pessoas. O que é que muda quando nós nos convertemos? Nossos relacionamentos, eles têm um interesse. Qual é o interesse? As pessoas, nós nos aproximamos das pessoas, para que as pessoas possam conhecer Jesus através do nosso testemunho. Sabe o que isso significa? Isso significa algo muito importante, porque se alguém está em casa ou está aqui pensando que por causa do primeiro ponto que eu falei, algumas pessoas vão dizendo assim, então ser cristão é se isolar.
Ser cristão é não ter amigos. Ser cristão é se afastar das pessoas. Então, se você pensou isso, ainda dá tempo de você se arrepender. Porque olha o que eu vou te explicar agora. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, quando nós nos convertemos, olha o que acontece. Nossos relacionamentos, eles são relacionamentos intencionais. Nós nos relacionamos com as pessoas que não são cristãs, não para entrar no mundo delas apenas, mas para que ao nos relacionarmos com elas, elas tenham a oportunidade de ver Jesus nas nossas vidas. Isso significa que como cristãos nós não nos isolamos das pessoas, mas todas as vezes que nos relacionamos com essas pessoas, nós testemunhamos de Jesus para elas. Quer ver quem usou essa tática? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso 22. 1 Coríntios 9, 22. Olha o que Paulo diz a respeito disso. 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos tornei-me fraco. Para ganhar os fracos tornei-me tudo para todos, para que de alguma forma salvar alguns. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu sei quem eu sou. E foi Paulo que escreveu que não há comunhão entre luz e trevas. Foi ele que escreveu. Agora ele diz o seguinte: olha, eu me faço de tudo para todos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: uma coisa são as pessoas com quem eu me deixo influenciar, e outra coisa é o fato de que eu sei que nesse mundo eu sou sal e luz. Então quando eu estou me relacionando com um vizinho que não é crente, com um judeu, com um pagão, com um israelita, com alguém que não tem lei, todas essas pessoas com quem eu me relaciono são pontes. A minha aproximação, o meu relacionamento é uma ponte para que essas pessoas conheçam Jesus, para que essas pessoas tenham contato com o Evangelho. Veja, meus irmãos, que Paulo pregou o Evangelho para todos. Pregou o Evangelho até para os guardas que ficavam acorrentados diante dele. Ele poderia dizer assim: para esses eu não prego. Pregou o Evangelho para o carcereiro de Filipos. Talvez você não lembre que aquele carcereiro, para quem ele foi tão gentil, que ele disse assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Sabe o que aquele homem fez horas antes? Sabe o que aquele carcereiro fez horas antes? A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo e Silas foi espancado, e os vergões estavam nas suas costas. Quem é que produziu esses vergões? O carcereiro. Mas quando Paulo viu aquele homem com a espada nas mãos, pronto para tirar a própria vida, ele diz: não faça nada, a gente não saiu, não faça nenhum mal a você. Sabe o que é isso? Isso é Evangelho. Porque ele poderia dizer assim: o anjo de Deus arrebentou com as correntes, agora você vai ser o primeiro a pagar pelos açoites, pela violência com que vocês nos bateram. Mas quando nós somos transformados por Deus, nós somos incapazes de pagar o mal com o mal. Somos incapazes de devolver para as pessoas. E além disso, nós nos aproximamos com as pessoas, não para concordar com as suas práticas, não para bater palma por elas beberem, fumarem e seguirem os seus caminhos. Nós nos aproximamos a elas como pontes, como canais, como instrumento para que essas pessoas sejam salvas. Por isso, meus irmãos, eu não defendo do cristão, pelo contrário, o que eu defendo é o fato de não nos deixarmos influenciar por esse mundo, como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Jesus diz, meus irmãos, que nesse mundo nós somos sal e luz. Precisamos usar os nossos relacionamentos com o não crente como oportunidades, como pontes para testemunhar de Jesus. E veja, eu não estou dizendo pregar o Evangelho, eu estou dizendo testemunhar de Jesus. Como é que testemunhamos de Jesus? Não é pregando o Evangelho, é vivendo o Evangelho. De maneira, meus irmãos, que quando nós estamos sendo generosos com alguém que é mesquinho, nós estamos testemunhando de Jesus. Quando estamos pagando o bem com alguém que nos fez o mal, nós estamos testemunhando de Jesus. Quando estamos fazendo bem a um vizinho que faz de tudo para nos prejudicar, nós estamos testemunhando de Jesus para a vida dele.
Quando nós fazemos o bem, nós cedemos o lugar, nós somos gentis e cordiais com gente ignorante e grossa com a gente está testemunhando Jesus para essas pessoas. Meus irmãos, qual é o propósito dos relacionamentos? Com o crente é nos aperfeiçoar, e com o ímpio é criar pontes para que eles conheçam o Evangelho. Lembre da seguinte forma: a maioria dos que estão aqui, incluindo eu, veio a conhecer o Evangelho graças a alguém que era crente e que se relacionou comigo, e que ao invés de ser por mim influenciado, foi alguém que me influenciou. E eu creio que a maioria de nós foi assim. Seja uma ponte, seja um instrumento. Quando nós nos convertemos, nossos relacionamentos são intencionais. Quando os vizinhos disserem assim: vem cá, vamos lá comer uma pizza. Vamos comer uma pizza. Vamos conversar, e aí eu terei então a oportunidade de testemunhar de Jesus. O crente, meus irmãos, não se isola na igreja, porque o crente verdadeiro, ele sabe que ele é sal e luz. Mas e o Salmo 1, pastor? E as companhias que você falou? Lembre-se, eu estou falando de duas coisas diferentes. No primeiro ponto, eu estou falando sobre pessoas que nos influenciam. E no terceiro ponto, eu estou falando sobre pessoas que nós influenciamos. Você pode andar com qualquer tipo de pessoa, desde que o seu propósito seja ser uma testemunha viva de Jesus. Sabe por quê? Porque o que é mais forte, a luz ou as trevas? A luz. Aonde brilha a luz, as trevas se dissipam. Quando você começa a caminhar com uma pessoa imoral, com o objetivo de compartilhar Jesus com essa pessoa, você começa a ver mudança na vida dela. Quantas pessoas, meus irmãos, crentes, podem testemunhar isso e dizer: depois que eu comecei a andar com fulano, depois que você começou a trabalhar nessa empresa, nossa, como minha vida mudou. Como eu estou diferente depois que eu comecei a conversar com você, meu amigo. Veja, por exemplo, o exemplo do Márcio. Márcio foi instrumento de Deus para ganhar muitas pessoas, incluindo um irmão muito querido nosso aqui, irmão Rodrigo. Quando você tiver a oportunidade, pergunta como é que o Márcio fez para ganhar o Rodrigo para Cristo. Olha lá. Tem pão, sabe fazendo o quê? Bom dia, tudo bem? Ia no comércio do nosso irmão Rodrigo e contava, e perguntava como ele estava, caminhava junto. A cordialidade, a bondade, a amizade foi uma ponte para que esse homem, ele e a sua família toda, estivessem na igreja hoje. Quando nós nos convertemos, meus irmãos, nós não nos relacionamos com as pessoas perdidas, querendo compartilhar e participar do mundo delas. Nós queremos que elas conheçam o mesmo Cristo que mudou a nossa vida. Queremos que elas conheçam o Evangelho que mudou a nossa história. Portanto, nós fazemos como Paulo, nossos relacionamentos são pontes. Não despreze ninguém do seu trabalho, não despreze ninguém da sua vizinhança, porque você é crente. Pelo contrário, testemunhe de Jesus para essas pessoas. E quando tiver a oportunidade, estendam as mãos e abençoe todos. Olha o que a Bíblia diz: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. No que depender da gente, Deus nos chamou para viver em paz. Deus nos chamou para termos relacionamentos transformados. Eu termino lembrando dessas três coisas. Quando nós nos convertemos, nossos ciclos relacionais mudam. Algumas pessoas vão embora, outras pessoas chegam. Quando nós nos convertemos, nossa ética, nossos valores, já não é mais do utilitarismo, da reciprocidade, já não é mais da hipocrisia. Nós nos relacionamos com as pessoas, amando as pessoas, retribuindo apenas o bem, independente do mal. E nós agimos com as pessoas com verdade. Quando abraçamos, é com verdade. Quando conversamos com as pessoas, é com verdade. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que a verdade e o amor precisam caminhar juntos. O teólogo e estudioso Warren Wiersbe disse certa vez o seguinte: o amor sem verdade é fingimento,
E a verdade sem amor é brutalidade. O amor sem verdade, fingimento. A verdade sem o amor é brutalidade. Deus nos chamou para ter verdade e amor nas relações. Por isso que você deve pensar: quem são as pessoas com quem você caminha? Ah, pastor, tem um monte de ímpio na minha rede social. Tem um monte de amigos e amigas que não conhecem a Deus. Estou pecando por causa disso? Depende. Você é uma ponte para o Evangelho? O que é que você compartilha? O que é que essas pessoas sentem quando estão na sua presença? Elas se sentem confortáveis em falar palavrão, em falar bobagens e coisas que desagradam a Deus? Ou essas pessoas percebem em você alguém diferente? Nós precisamos conviver com as pessoas, mas vivendo o Evangelho, tendo Cristo como referência. Relacionamentos transformados é uma das marcas da nova vida em Cristo. Semana que vem nós vamos trabalhar a sexta marca, que essa foi a quinta. A sexta marca, que é a visão de trabalho muda. Então, semana que vem nós trabalharemos o tema do trabalho, como o cristão vê o trabalho. Será que quando eu estou trabalhando no banco, estou trabalhando como dentista, estou trabalhando como motorista, será que eu estou exercendo um ministério? O que a Bíblia diz sobre profissão? Como eu posso entender o meu trabalho? Que história é aquela de trabalhar para o meu patrão como se estivesse trabalhando para o Senhor? São coisas dessas e outras que nós vamos trabalhar semana que vem, na sexta e penúltima marca da nova vida em Cristo, que é a nova visão de trabalho. O crente tem uma visão diferente do trabalho. Eu te convido a estar comigo na semana que vem para estarmos juntos. Meus irmãos, baixe a sua cabeça. Vamos encerrar esse momento orando, pedindo que Deus nos use como pontes, nos use como instrumentos. Há tantas pessoas que gostamos, tantas pessoas que se relacionam com a gente, para quem a gente precisa ser luz, para quem a gente precisa fazer a diferença.